Jesus Cristo. Uma boa tarde para todos que nos estão ouvindo nesta gloriosa tarde, e a paz do Senhor Jesus Cristo para todos nesta tarde. E que o Espírito de Deus e o Senhor venha te visitar nesta tarde, venha te agraciar e te conceder a vitória e a tua bênção. Amados e queridos ouvintes da palavra de Deus, nós vamos ler a palavra de Deus que está registrada no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo 13 da palavra de Deus. Um versículo bastante conhecido, mas é para a nossa meditação, da nossa alma, do nosso espírito. Está escrito: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorante acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também cremos que aos que dormem em Jesus Cristo, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, para que o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amado e querido ouvinte da palavra de Deus, nesta tarde, nós vemos aqui Paulo, ele vai tratar com os Tessalonicenses. Paulo estava ali, e Paulo agora, ele vai tratar com aquele povo que ainda lhe faltava o conhecimento e a verdade da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Naquela época, Paulo estava ali falando sobre a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo estava ali focado, dizendo para aquele povo daquela época, e hoje não é diferente daquela época, quando Paulo estava tratando com aquele povo, porque ali existia um povo que também era um pouco ignorante, por eles não terem o conhecimento da palavra de Deus, por eles não saberem a verdade da palavra de Deus. E Paulo ali estava tratando com aquele povo de Tessalonicenses, e ali Paulo agora estava trazendo a palavra para que aquele povo pudesse entender que Jesus Cristo haveria de voltar nas nuvens dos ares e arrebatar a sua igreja, o seu povo naquela época. Paulo estava dizendo, também ele falava sobre acerca daqueles que já tinham ido, daqueles que estavam mortos, mas também ele falava daqueles que já estavam mortos em Cristo Jesus. Porque aquele povo que estava morto, Jesus também haveria de buscar, porque o Senhor, Ele é o Deus dos vivos e é o Deus dos mortos. Então Paulo estava tratando com aquele povo e dizendo para aquele povo: olha, na vida de Cristo, quando Jesus Cristo voltar, aqueles que morreram em Cristo Jesus, eles vão ressuscitar, eles vão ressurgir para ir ao encontro do Senhor. E depois nós que ficarmos vivos, segundo a palavra, o Senhor nos arrebatará e nos levará nos ares ao encontro do Senhor nas nuvens. A palavra de Deus, ela está dizendo naquela época
Paulo está tratando com um povo ignorante. Paulo estava ali tratando com um povo que estava com falta de conhecimento, por não saber e conhecer a palavra de Deus. O Senhor deixou registrado na palavra do Senhor que muitas das vezes as pessoas morrem por falta de não conhecer a palavra de Deus, por falta de não se achegar-se a ter o conhecimento da verdade. E a Bíblia, ela é um livro que foi registrado e escrito a palavra de Deus. E Deus disse que a palavra dele, ela é viva e eficaz, penetra na alma, na divisão do espírito, na medula, e chega ao conhecimento do ser humano. Deus, ele é fiel. E Deus, ele está tratando hoje conosco, na mesma época que Paulo estava ali, falando da vinda de Cristo, acerca do Senhor, acerca que Jesus Cristo, ele morreu e ressuscitou, porque Jesus Cristo também, ele foi à cruz do Calvário, e ele morreu, e ao terceiro dia, Deus o ressuscitou, Jesus Cristo, segundo a palavra de Deus. Deus disse lá no livro de João, capítulo 3, e o versículo 16, bastante conhecido, que Deus amou o mundo de tal maneira, ao qual deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário. E ao terceiro dia, após Jesus Cristo ressuscitar, ele foi nos ares. Ele foi nos ares, elevado pelos anjos nas nuvens. E Paulo, tratando aqui com o povo de Tessalonicense, ele vai dizer que se nós dizemos pela palavra, aqueles que ficaram